A paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Teólogo Rafael Cardoso em Ação. E a pergunta que eu quero lhe fazer: como vai a sua vida? Como você está? Talvez você está assistindo esse vídeo hoje, diante desta lição de número 7 da nossa revista Betel, com a sua história completamente destruída, com a sua história de vida sem perspectiva, sem esperança, achando que já tentou todas as coisas, já fez de tudo que poderia fazer e a situação não mudou até hoje. Quem sabe você pensa: nasci dessa forma, estou vivendo dessa forma e vou morrer desse jeito. Mas eu quero te apresentar uma palavra de esperança. Peço para que você fique aí, assista este vídeo e preste muita atenção nestas palavras que vão ser ditas, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual poderão mudar a sua vida se você der crédito. Nós estamos aqui diante de uma lição muito empolgante que fala sobre a mulher samaritana. Você sabe a história da mulher samaritana? Era uma mulher também que estava com a sua vida completamente em frangalhos, destruída, sem perspectiva, sem muita esperança, já estava cansada de bater cabeça na vida, podemos por assim dizer, e ainda assim ela ousou dar uma oportunidade para a esperança entrar na vida dela. Jesus entrou na história, entrou na vida dela e ela mudou a sua história, mudou a sua vida. E quem sabe, esta pode ser a sua oportunidade. Lição de número 7 fala o seguinte: o encontro de Jesus com a mulher samaritana, a água que sacia para sempre. Texto áureo está baseado lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 15, sem Bíblia, sem palavra, não tem por que nós estarmos aqui. Então vamos para o que a Bíblia diz. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Pois bem, este quem vos fala é o teólogo Rafael Cardoso, especializado e pós-graduado em teologia sistemática, e peço para que você possa deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Vou aproveitar a oportunidade, antes da falarmos sobre esta lição, dizer que este teólogo também, é escritor, e eu gostaria de apresentar, nesta feita, alguns livros de nossa autoria. São livros bem pequenos: A Predestinação sob uma Perspectiva Calvinista, vai estar falando sobre a predestinação, sobre uma vez salvo, salvo para sempre. São coisas que nós precisamos compreender e entender a respeito da soteriologia bíblica, sobre uma visão calvinista. Este livro fala sobre uma visão, sobretudo, calvinista. Temos também, para você que gosta de assuntos escatológicos, tem um livro Introdução à Escatologia, escrito pela minha pessoa. Vai estar falando sobre a visão mid-tribulacionista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Temos também Gênesis para teólogos, também de minha autoria, uma síntese sobre o livro de Gênesis. E vai estar aí nos comentários, logo abaixo, um link ao qual você vai estar sendo encaminhado para a loja da Wicrep e vai estar podendo aí adquirir o seu livro, e vai chegar na sua casa entre 15 a 20 dias. Pois bem, vai estar abençoando esse canal e o nosso ministério em Cristo Jesus. O texto de João, capítulo 4, vamos para o que interessa, versos 9, 10, 11, 12 e 13, nos diz o seguinte: Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhes: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Pois bem, todo mundo tem sede. Na vida, nós temos sede de muitas coisas. Por exemplo, nós estamos, cada um busca, todo ser humano ele está em busca, com sede, pela felicidade. Cada um de nós busca a felicidade de algum jeito, de alguma maneira. E vamos buscar essa felicidade em situações exteriores, fora de nós. Alguém vai buscar a felicidade em um bem tangível.
Outro vai buscar a felicidade no outro, no casamento, na esposa, num esposo. Outro vai buscar nos filhos, outro vai buscar a felicidade num bom emprego. Tem pessoas que, se não estiverem num cargo de liderança, né, não se sentem bem, não são, né, pessoas felizes se não estiverem exercendo alguma coisa. Outras vão buscar a felicidade numa viagem, outros vão buscar a felicidade num time de futebol, num Botafogo, num Flamengo, num Vasco, num Fluminense. Outras vão buscar a felicidade nas drogas. Alguém vai buscar a felicidade no álcool. Outros vão buscar a felicidade numa noitada, de repente, num forró, num baile funk, uma série de outras situações. Cada um ao seu modo, da sua maneira, vai em busca da felicidade, né? E vai buscar isso em alguma coisa. Só que logo se percebe que estas coisas, passado o efeito, o tempo, o momento, não trazem felicidade, logo vem o vazio. E a primeira coisa que nós aprendemos com essa passagem da mulher samaritana é que ela também era uma pessoa que buscava a felicidade. A Bíblia conta que ela teve 5 maridos e já estava no 6º relacionamento. Uma vida destruída. Buscou nos maridos, buscou num parceiro, buscou no companheiro, buscou no outro a felicidade que não pôde encontrar. Tanto é que deu errado, né? Foi indo, e ela estava em busca desta felicidade. E a Bíblia fala que Jesus era necessário que ele passasse por Samaria. Ele chegou naquela cidade chamada Samaria e ali ele, com sede, cansado, com fome, os discípulos foram buscar comida na cidade, ele ficou sozinho, e uma mulher, por volta da hora sexta, mais ou menos por volta do horário da tarde, já virando para tarde, aquela mulher, ela foi buscar água para beber, foi buscar água para seu cotidiano. Não era muito natural, né, por volta daquele horário, uma mulher buscar, né, água, porque o sol já estava escaldante, não era o horário, né, determinado para isso. Mas nós podemos concluir algumas situações. Ela não queria muito ser vista, não queria ter muito contato com muitas pessoas, porque talvez ela tivesse vergonha da história dela, da vida dela. Era uma pessoa julgada pela sociedade. Talvez muitos também se tornam pessoas reclusas, pessoas que não querem ter contato com a sociedade, com outras pessoas que já tentaram tantas coisas nessa vida, deu tudo tão errado, que não acreditam mais nas pessoas, não acreditam mais no amor fraternal, não acreditam mais na humanidade. Tem gente que até diz que prefere lidar com animais, prefere lidar com cachorro, do que lidar com gente que já não acredita mais nas pessoas, porque já foi frustrada várias vezes. E esta era a situação daquela mulher. Ela era uma mulher frustrada, já havia se decepcionado por 5 vezes. E olha só como ela era difamada, acredito eu, naquela cidade. Já estava no 6º, né? E aquele 6º não era o marido dela. E Jesus aparece para ela, Jesus começa a conversar com ela, e ela fica admirada. E ela diz: como pode, sendo tu judeu, se comunicar com uma samaritana? Havia uma rixa muito grande e ela teve que romper com algumas coisas, ela teve que romper com seus preconceitos para falar com Jesus. Por quê? Porque, segundo a história nos diz, os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. Havia uma rixa cultural entre eles, ao qual nós não vamos adentrar aqui profundamente, mas os samaritanos, a grosso modo, podemos por assim dizer, era um povo misturado. Era um povo que era, né, os judeus não aceitavam muito eles estavam ali até no meio, né, deles, de certa forma, mas era um povo misturado, não era uma raça pura de judeus. E então os judeus discriminavam eles, e eles, por sua vez, discriminavam os judeus. E aquela mulher teve que romper com seus preconceitos. Muitos de nós, quem sabe, talvez você que está aí do outro lado também precise romper com os seus preconceitos. Tem gente que tem um preconceito, um conceito errado a respeito do evangelho. Eu não vou para a igreja não, porque na igreja só tem ladrão. Eu não vou para a igreja não, porque na igreja não é pastor, né, roubadismo. Eu não vou para a igreja não, porque lá tem um monte de crente fofoqueiro. Eu não vou para a igreja não, porque lá tem isso, tem aquilo. E coloca um monte de conceitos que não são verdade, não tem a oportunidade de conhecer a mais pura verdade, Jesus Cristo. E aquela mulher, ela tinha preconceito com os judeus, e ela, como pode, sendo tu,
judeu se comunicar com uma mulher como eu, samaritana, dizia ela assim. E ela teve que romper com os seus preconceitos. E Jesus, olhando para ela, né, faz a seguinte indagação, diz para ela, mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo, né? Jesus pediu primeiro água para ela, mulher, dá-me de beber. E ela ficou, né, fez aquela pergunta para Jesus, né? Como pode ser um tu judeu me pedir água, né? Não pode nem estar se comunicando comigo. Ela teve que romper com os seus preconceitos, como nós explicamos aqui. E Jesus começou a falar com ela: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede água, quem está te pedindo água, você queria me pedir água e eu te daria água viva. E ela começou a ter um confronto com a verdade, porque o evangelho, né, ele nos convida a algo racional. Tem gente que pensa que o crente, né, ele não é um ser racional porque ele usa a fé, não. O evangelho te convida a um confronto com a verdade. E ela começou a confrontar Jesus. Como é que pode tu me oferecer água se tu não tem de onde tirar? Ela começou a confrontar. Tu não tens, como é que tu vai me dar? E Jesus começa a explicar para ela uma verdade. Eu posso te dar água viva. A fé, ela é uma coisa viva. A fé é uma coisa dinâmica. A fé, ela pressupõe dinamismo, ela pressupõe sair do normal, do natural, né? A fé é algo que vai além. E aquele papo interessou aquela mulher, aquele assunto interessou aquela mulher. E ela começou a compreender que ela precisava mudar de vida. Aí Jesus Cristo começa a conversar com ela, Jesus Cristo começa a falar com ela e fala com ela algo muito profundo. Tu tiveste aí 5 maridos e o que tu tens agora não é teu. O 6º, né, que tu tem ainda não é teu. Jesus Cristo começou, né, a dialogar com ela e a revelar a vida dela, o estado ao qual ela estava. O interessante é que aquela mulher, ela compreendeu que ela estava num estado deplorável e ela precisava mudar de vida. Por vezes, o evangelho é odiado por alguns porque o evangelho nos expõe a nossa verdade. Você já está no 6º, no casamento, isso não é legal, está na hora de mudar de vida. Você está na bebida, isso não é legal, está na hora de mudar de vida, está destruindo a sua casa. Está nas drogas, isso não é legal, está destruindo a sua casa, a sua família, está se destruindo, isso, né? Precisa mudar de vida. Você está preso ao cigarro, você está acabando com você, está destruindo contigo, isso não é legal. O evangelho ele confronta, e Jesus confrontou aquela mulher. E ela compreendeu que ele era um homem de Deus, chamou ele de profeta, né? E ele se revelou para ela não como um profeta, mas como o próprio Deus encarnado, o Messias, né? Que poderia dar para ela água viva. O evangelho é assim, o evangelho ele confronta, ele te mostra o seu estado, e cabe a nós queremos mudar de vida. E aquela mulher compreendeu que ela precisava mudar de vida. Ela não deu desculpas. Senhor, eu tô assim por causa disso. Tem gente que vive dando desculpa. O evangelho confronta e vive dando desculpas. Não, eu sou assim por causa dessa situação, daquilo outro. Não, é hora de assumir. É hora de compreender que está num estado que precisa de Jesus, precisa de águas vivas. E nesta lição, eu quero te falar que só Jesus pode te dar a água viva. O que significa água viva? Pode limpar a sua alma, pode trazer a felicidade que você precisa. Aquela mulher tinha um vazio no interior dela muito grande. E que vazio era este? Ela buscava no outro a felicidade. E ela compreendeu que aquela água viva poderia trazer para ela felicidade. E é por isso que talvez não se compreenda, porque crente, né, tá domingo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né, dentro da casa de Deus, porque ela encontrou algo maior, encontrou a felicidade de verdade. Não no outro, não em alguém, está dentro. Deus morando nela, água viva, jorrando, jorrando, jorrando. E quem sabe nesta oportunidade você precisa ter um encontro com Jesus e beber dessa água viva. O time de futebol pode ser muito bom, mas ele não é água viva. Talvez, né, o seu vício para você seja, né, muito bom agora, para você neste momento, é o que vai saciar a sua alma, mas é um momento, não é água viva. Talvez a vida que você leva de noitadas, talvez a vida que você leva uma vida em vícios, em série de outras coisas, talvez no momento seja muito bom, mas não é águas vivas, e só Jesus pode te dar águas vivas. Deixa aí o seu like, se estiver no nosso canal, deixa no comentário o que você achou desse vídeo. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa. Jesus Cristo tem águas vivas. Quem sabe, hoje, entregue a sua vida para Jesus e deixe Ele transformar e te dar felicidade de verdade, que o mundo não pode te dar.
Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.